bom dia. Se eu quiser puxar o microfone, pode baixar aí para a senhora. Pode baixar isso. O nome completo da senhora? Carla Regina da Cruz Ribeiro da Silva. A senhora é a esposa do falecido Elton, né? Isso. Então, vamos ver o informe. Estou começando pelo promotor. Dona Carla, bom dia. Bom dia. Esse processo aqui trata do fato acontecido lá na frente da empresa Salt Brasil, onde, segundo consta, 9 de dezembro de 2022, o João Vitor Pellegrini teria matado o Elton, seu marido, atropelando ele com um veículo. O que a senhora sabe a respeito desse fato? A senhora pode contar para nós, por favor? Bom, na verdade, no primeiro caso, eu fui lá para que já tive um acidente. Chegando lá, informação de se encontrava e depois a gente ficou sabendo que foi isso. E o que a senhora ficou sabendo que aconteceu depois? Que ele tinha sido atropelado. Então, mas quais são as circunstâncias? O que ele estava fazendo ali? Houve alguma discussão entre os dois? Como é que aconteceu esse fato? Então, quando eu cheguei lá, a pessoa falou que ele tinha discutido, né, esse João Vitor. E depois fiquei sabendo que não foi ele, foi o meu Thiago, que é o filho dele. Uhum. E eles tinham discutido por qual motivo? Você estava jogando um jogo de baralho, e eles entraram em discussão. Uhum. E depois meu marido foi conversar com ele, não sei, e aconteceu isso. Certo. A senhora conhece, né, o João Vitor? Não. Não? Conheceu não. Vi foto dele depois do que aconteceu. Sim, mas não tinha nenhuma relação de amizade com o seu marido ou com o seu enteado? Não. O seu esposo, a senhora sabe dizer se ele chegou a discutir com o João Vitor? Não sei o que aconteceu de verdade. Uhum. Ninguém te contou, a senhora não ficou sabendo? Não? Tá certo. Eu estou satisfeito, Excelência. Obrigado, senhor. Só um pouquinho, doutor Tiago. Sim, Excelência, obrigado. Dona Carla, bom dia, tudo bem? Dona Carla, a senhora já disse que não presenciou nada, né? A senhora ficou sabendo por terceiros o que tinha acontecido. Gostaria de saber o seguinte, o Elton, ou o Elton Júnior, já havia comentado que eles tinham algum entreveiro com o João Vitor ou alguma coisa nesse sentido? Não, eles não tinham problema nenhum naquilo. Problema nenhum. Pelo que eu entendi, então, que a senhora soube, o entreveiro ali, a discussão inicial foi com o Elton Júnior, o filho. Isso. O João Vitor não chegou a discutir, brigar, eu digo lá nesse churrasco, nessa confraternização da empresa, com o Elton pai. Não, que eu fiquei sabendo não. Perfeito. Uma última coisa, o Elton Júnior, ele prestou uma declaração e ele falou o seguinte: meu pai era um cara esquentado. O Elton era um cara esquentado? Às vezes a pessoa fica nervosa, mas nada não. Acredito que não chegaria a esse ponto. Certo. A senhora ficou sabendo de um antecedente dele que ele teve por crime de dano em 2001? Foi um acidente que teve. A senhora se lembra o que aconteceu? Ele bateu no rapaz de moto. Uhum. E deu toda assistência até para ter um processo correndo. Entendi. Tá bom. Muito obrigado. Senhoras e senhores jurados, alguma pergunta? Não? Obrigado, a senhora dispensado, tá? Dona Edina, bom dia.
Nome completo da senhora? Elenice Dias da Silva. A senhora é irmã do Elton, né? Então vamos fazer algumas perguntas, começando pelo promotor, doutor Tiago. Doutor Dini, bom dia. Bom dia. Esse processo trata do fato acontecido no dia 9 de dezembro de 2022, na frente da empresa Salt Brasil, onde, segundo consta, o João Vitor Pellegrini, que é o acusado aqui, teria matado o Elton, atropelando ele com um veículo. O que a senhora sabe a respeito desse fato, por gentileza? Eu sei que esse meu sobrinho estava jogando truco lá na frente da organização, e aí eles se desentenderam. E não sei qual foi o grau desse desentendimento, que alguém foi chamar meu irmão. Tá, então o seu sobrinho, que é o Elton Júnior, se desentendeu com o João Vitor, que é o acusado. Eles jogando truco, eles se desentenderam. Tá. E aí alguém foi chamar meu irmão, disse que meu irmão não estava no local, disse que ele estava lá para baixo, com os patrões mostrando carne. Aí no que ele veio para conversar com o rapaz, não sei o que é que o rapaz estava lá fora, no que ele saiu, ele jogou o carro em cima dele. Uhum. A senhora sabe em que circunstâncias esse jogou o carro em cima dele aconteceu? Pelo que eu vi no vídeo, no que o Elton chegou no portão, ele acelerou. Ele avançou com o carro. Isso. Tá. A senhora sabe dizer se o falecido Elton chegou a ter alguma discussão com o João Vitor? Pelo que eu fiquei sabendo, não. Não. Nem nesse momento aí onde ele se aproximou do carro? Não. Que eu fiquei sabendo. Não ficou sabendo? Tá. Eu estou satisfeito, silêncio. Obrigado, senhora. Só um minutinho. Obrigado, excelência. Senhor Ednei, bom dia. Bom dia. Senhor Ednei, sinto muito pela situação acontecida, tá? O que a senhora não presenciou os fatos, correto? Correto. Perfeito. A senhora sabe se alguém presenciou esse momento? Parece que tinha um rapaz lá, mas eu não sei quem era. A senhora teve informação que um rapaz presenciou? Parece que tinha um rapaz lá fora. Perfeito. A senhora sabe se também esse rapaz era funcionário da empresa? Não sei. Não. A senhora fala das imagens, né? A senhora sabe me informar se essas imagens eram de uma câmera bem distante do local? Pelo que eu vi, era Bem distante. um pouco distante. A senhora chegou já aí nessa empresa já alguma vez? Não. Não? Nunca frequentou lá? Não. Nem os arredores ali, nada? Não. Perfeito. É seu irmão, né? O seu irmão. Ele trabalhava lá há quanto tempo já? Uns 8 meses. Uns 8 meses. Em algum momento, em conversa com o Elton ou o Elton Júnior, eles tinham comentado para a senhora, ó, tem uma rixa com o cara lá, o João Vitor, eu não gosto dele, alguma coisa desse sentido? Não. Nunca teve. Tá. A discussão dentro da festa acho que era do Jogo do Brasil, se eu não me engano, correto? Era uma confraternização de fim de ano. Perfeito. A senhora sabe se esse entrever inicial foi entre João Vitor e Elton ou João Vitor e Elton Júnior? João Vitor e Elton Júnior. Perfeito. O Elton estava onde quando a senhora ficou sabendo onde que ele estava quando houve esse entrever inicial? Ele estava lá onde estava assando carne com os patrões. A senhora sabe dizer a distância que é o local, desse local do jogo até essa churrasqueira? Não. Não? A senhora nunca frequentou lá? Não. Perfeito. Tem uma informação aqui nos autos, só pegar aqui por gentileza, só um minutinho. O Elton Ribeiro da Silva Júnior, que é o seu sobrinho, ele fala no seu depoimento lá em juízos, ele fala o seguinte: meu pai é um cara esquentado. O seu irmão era um cara esquentado? Como é que era a situação? A senhora tem informação a respeito disso?
Ele não era esquentado com a família, assim, Uhum. e ele lá na firma também, eu nunca soube que ele teve problema com ninguém. Uhum. Todo mundo que fala bem dele, que ele Certo. não, às vezes se ficasse nervoso, mas Uhum. não pra causar alguma coisa assim. Entendi. A senhora fala que não, o seu irmão não discutiu com o João Vitor, né? Eu fiquei sabendo, não. Perfeito. Acho que ele não teve nem tempo. Entendi. E a senhora chegou a conversar com essa pessoa que estava lá no local? Não sei quem é. Não? Tá bom. Sem mais silêncio. Obrigado. Senhoras e senhores jurados, alguma pergunta? Estou satisfeito também. Virginia, obrigado. A senhora está dispensada, tá? Quer levar água? Pode levar água, pode levar garrafinha. Fica à vontade. Tá? Bom dia. Seu nome completo é o Ribeiro da Silva Júnior. É o que você é filho da vítima, não é, Dolores? Né? Então vamos fazer as perguntas, começando pelo doutor Contudo, doutor Tiago. Welton, bom dia. Bom dia. Esse processo trata do fato acontecido lá na frente da empresa Salt Brasil, 9 de dezembro de 2022, quando, segundo consta, o João Vitor Pellegrini teria matado o seu pai, né, o Welton Ribeiro da Silva, atropelando ele com um veículo. O que aconteceu nesse dia? Por favor, conta para nós desde o começo, com os detalhes. Então, nesse dia, né? Eu vou pedir para o senhor puxar o microfone um pouquinho mais perto. Pode puxar ele que ele vai. Isso. Obrigado, Elcio. Que é para o jurado poder ouvir bem o que o senhor está falando. Certo. Nesse dia, eu, o João, né, mais o pessoal, ele estava jogando uma partida de grupo. E no momento ali, ele fez um comentário que eu acabei me ofendendo, porque é uma pessoa que eu não conhecia, não conversava, não tinha intimidade nenhuma com ele. Aí eu questionei, ele discutiu ali, começou a falar umas coisas, eu simplesmente levantei e saí da mesa. E fui em direção ao banheiro. Enquanto eu estava indo ao banheiro, eu encontrei meu pai. Ele viu que eu estava meio alterado ali, perguntou o que tinha acontecido. Eu só resumi por cima ali, porque coisa sem importância nenhuma, e entrei para dentro do banheiro. No que eu saí, ele já não estava mais ali. Seu pai não Meu estava ali. pai, eu tinha encontrado ele ali, eu entrei para o banheiro, ele não estava mais ali. Aí eu peguei e fui em direção ao estacionamento. E eu vi um pessoal ali vindo e um rapaz pegou e falou que tinha atropelado um homem. Aí eu saí lá para fora, não vi nada ali na frente e corri descendo a rua. Aí na hora que eu cheguei lá, ele estava lá caído. Tá. E o que te contaram que aconteceu, já que o senhor não presenciou o momento do fato? Me falaram que meu pai foi até ele e começou a chamar ele para conversar. Foi até o João Vitor. Isso, falou para descer do carro, para vir, para conversar. E nisso que ele chegou para do carro, disse que o João pegou e arrancou com o carro e saiu atropelando e arrastando ele. O senhor sabe dizer se houve alguma discussão entre o seu pai e o João Vitor, seja lá dentro de onde vocês estavam fazendo a festa, seja lá no pátio onde estava o carro? Não, porque, bom, no pátio eu não sei dizer, mas eu acredito que não, porque pelo que falaram, não deu nem tempo, não vai fazer nada. Tá. E dentro lá, durante a confraternização, eu e meu pai a gente foi junto o tempo todo. Uhum. Então a gente estava ali e esse cara, na verdade, eu só vi ele na hora da partida. E durante ali a confraternização entre os dois não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Tá. Lá fora o senhor não chegou a ver. Lá fora eu não vi. Constou do processo que havia uma pessoa junto com o João Vitor conversando com ele no momento em que o seu pai se aproximou do carro. Certo. O Sérgio. O senhor sabe quem é o Sérgio? Não, até então eu nem sabia desse acontecido. Só me passaram depois que eu voltei para cá, né?
que falaram, comentaram que tinha um rapaz ali junto que estava na janela do canal conversando com ele. Certo. Mas também não conheço ele, não conhecia. Não chegou a conversar com ele a respeito do que aconteceu. Não. Nós acabamos de ouvir aqui o Rodrigo, Certo. que disse que estava chegando de viagem e presenciou meio de longe o que aconteceu ali. Sabe quem que é o Rodrigo? Rodrigo, o meu ex-gerente, ele comentou ali comigo, mas também não, de rosto assim, não estou lembrado. Tá. Na época do fato, você não chegou a conversar com ele também para saber o que aconteceu. Não, ali na hora ali eu não falei com ninguém. Uhum. Tá. Essa discussão foi o motivo do acontecimento lá no jogo de baralho. O que foi que aconteceu lá? Me conta mais assim especificamente. Não, foi coisinha besta. Na hora do carteado ali, ele pegou, jogou o baralho pra mim e falou, deixa eu chamar a carta aí. E tipo, um cara que não tem atividade nenhuma. Tá. Eu só questionei, aí ele pegou. Aí ele começou a falar umas coisas lá, tipo, se parando de mãozão, eu peguei simplesmente levantei e saí da mesa. Apareceu uma história aqui que ele teria pedido um cigarro ou alguém teria pedido para ele, não teria dado. Teve alguma coisa assim também? Não, nada a ver. E o senhor não conhecia o João Vitor? Não, eu tinha visto ele uma ou duas vezes ali pela empresa, né? Porque como eu andava com as empresas tudo junto, eu tinha, mas assim, de conversar, nunca. Tá. O senhor foi questionado lá na delegacia e depois aqui em juízo a respeito de ter dito que o seu pai era uma pessoa esquentada. O senhor pode detalhar essa informação para nós? Ele era, mas assim, uma pessoa que, tipo, pouca paciência, mas não uma pessoa agressiva. Ele, uma coisa eu tenho certeza, muito mais irresponsável. Ele estava no ambiente de trabalho, estava na empresa. Ele jamais ia chegar, sair arrumando uma confusão, ainda mais dentro da empresa. Alguma vez o senhor presenciou seu pai agredindo, ameaçando alguém? Não. Sabe que isso... Desse ponto, não. Ele, assim, ele diz que nem ali aconteceu, ele pegou, se estressou e foi para querer questionar, de tirar uma satisfação. Eu tenho esse entendimento, mas assim, de chegar para querer arrumar confusão, agredir, eu tenho certeza absoluta que o senhor não sabe. A intenção dele. Ele nunca fez isso em outra oportunidade. Não. Elton, eu agradeço, tá? Muito obrigado. Só um minutinho. Só um pouquinho. Obrigado, excelência. Bom dia, Elton. Não puder continuar no microfone para poder sair bem a voz. Certo. Obrigado. Elton, você trabalhava na empresa há quanto tempo? Fazia, eu acho que uns 4 meses só. Fazia pouco tempo? Fazia pouco tempo. Outra organização igual essa, você já tinha participado na empresa com essas pessoas? Não, ali não. Era a primeira vez? Sim. Perfeito. Era festividade de final de ano ou vocês estavam assistindo o jogo do Brasil ou alguma coisa assim? Então, como ia ter o jogo, daí eles ajeitaram para fazer a confraternização no dia do jogo. Aí a gente se reuniu ali, ia almoçar, assistir o jogo, e depois a gente ia ficar um pouco, fazendo a confraternização mesmo. Perfeito. Você, o seu pai e o João Vitor trabalhavam na mesma empresa? Não. Eu e meu pai, a gente trabalhava na empresa Multi, e o João Vitor trabalhava na Solt. Na Solt. Isso. Pelo que eu entendi, ele me corrija se eu estiver errado, é um pátio bem grande, onde são várias empresas juntas ali. Exatamente. É isso? Isso. Cada empresa tinha seu refeitório próprio, seu banheiro próprio, ou vocês se cruzavam ali entre as empresas? Não, o refeitório é só uma dos fundos, que agora não me recordo o nome, que tinha um refeitório separado. Certo. Só que o restante geralmente almoçava tudo no mesmo refeitório. Todo mundo junto. Na verdade, ali o pessoal pegava sua marmita, cada um ia para um canto. Ia para um canto, mas se quisesse comer no refeitório, tinha esse
Esse local para todo mundo comer junto. Isso. E o banheiro também era tudo junto. Na empresa você cruzava com o João? Não, ele só ficava lá do outro lado do barracão, como eu disse, né? Eu cruzei ele, eu acho que umas 2, 3 vezes quando eu cheguei na empresa. Eu lembro de uma que eu cheguei, eu vi ele. Certo. E de uma outra vez que ele passou ali por nós, eu acho que ele foi buscar alguma coisa, né? Não sei. Nesse tempo de convivência, houve algum entreveiro entre vocês? Não. Perfeito. O senhor já disse que a discussão foi por conta do jogo do baralho ali, né? Chegou a ter vias de fato? Briga? Não. Uma discussão ali. Só foi uma discussãozinha ali e Cada um levantou e foi para o senhor. exatamente. Perfeito. O seu pai ele estava próximo quando aconteceu isso? Não, eu encontrei ele no caminho do banheiro. Na verdade, acho que ele estava voltando do banheiro e eu acabei encontrando ele. Entendi. Do local que vocês jogavam baralho ali até onde ele estava, era distante? Um pouquinho. Passava por dentro do refeitório. Então vocês estavam num outro cômodo, vamos dizer? Isso, a gente estava na parte de fora, eu estava na churrasqueira, fazendo umas carnes. E daí tinha um refeitório e o banheiro era do outro lado. Então você encontrou seu pai Lá nesse caminho, então? Isso, lá do outro lado. Eu acho que eu tenho certeza que ele estava voltando do banheiro também. Entendi. E quando você cruzou com ele, você falou alguma coisa? Você estava, não sei, com ânimo? Não, eu estava indo ali, daí ele pegou assim, ele olhou e percebeu o que aconteceu. Então eu falei, o moleque ali lá do jogo tal, falou isso e aquilo. E tipo, pra mim, normal, uma discussãozinha aqui, a gente estava bebendo e foi na besta. Certo. Eu não dei bola, fui e entrei pro banheiro. Tá, e nisso seu pai falou alguma coisa? Não, ele pegou, só olhou ali pra mim, eu peguei, entrei pro banheiro e ele saiu. Ele não falou nada. Tipo, na verdade, ele falou, quem que é o moleque? Eu falei, eu não conheço. É um gordinho que estava ali do lado, mas eu não sei nem o nome dele. E eu entrei pro banheiro e no momento que eu entrei, ele foi. Entendi. Edmar Barbosa Viana Júnior, você conhece? Edmar era o nosso gerente. Era o seu gerente. Isso. Eu vou repetir o que ele disse em juízo, tá? Certo. Ele fala aqui o seguinte: quem pediu para eles não arrumarem confusão foi o meu pai. Como ele viu que tinha rolado um estresse, viu o João saindo e eles indo atrás. Meu pai perguntou primeiro onde vocês vão. E aí o Elton falou, nós vamos falar com aquele cara, porque ele é muito folgado. Teve essa situação? Como eu disse, no momento que ele foi até o João, eu não estava presente. Eu entrei no banheiro e depois eu saí, meu pai já não estava ali e já tinha acontecido Entendi. o ocorrido. O pai do Edmar ele estava nesse recinto? Sim, foi ele que veio quando eu fui para a direção do estacionamento, foi ele que veio falando que tinham atropelado meu pai. Entendi. Então, o pai do Edmar, então o senhor acredita que ele tenha interpelado o seu pai ali em algum momento nesse caminho? Questionado ele? Isso. Eu acredito que sim, porque... Sim. Entendi. Tá. O senhor, como já perguntado pelo doutor da Justiça, no seu depoimento, o senhor disse, em relação à situação do seu falecido pai, que você utilizou essa expressão, né? Meu pai era um cara esquentado. Esquentado a que ponto, assim? Eu gostaria que você detalhasse isso para mim. Então, como eu disse, eu falei no sentido de, tipo, sem paciência. Tipo, você estava conversando ali, ele perdia só a paciência, certo. Ele não era um cara agressivo. Certo. Quando ele interpelou você ali, quem é esse cara? Ele foi num tom tranquilo ou ele já estava... Não, normal. Ele pegou, como eu disse, ele perguntou para mim o que tinha acontecido, eu dei uma resumida por cima, ele, mas quem que é? Entendi. Eu falei, é uns rapazes ali. E você chegou a falar, pai, não tem nada a ver, estou tranquilo, não foi nada demais, você chegou a falar alguma coisa? Não, porque assim... Para você foi Pra mim foi significante. exatamente. Na hora que eu encontrei ele ali, eu acredito, ele, na reação dele também, ele já tinha dado bola. Em algum momento o seu pai comentou, em oportunidades anteriores, que ele já tinha tido um entreveiro com o João Vitor, não gostava do João Vitor, ou o João Vitor brigou com ele em algum momento, alguma coisa assim? Não, meu pai não tinha confusão com ninguém ali. Perfeito.
Só um minutinho. O senhor tem conhecimento ou sabe se seu pai chegou a conseguir bebida alcoólica naquele dia? Oi? O senhor tem conhecimento? Assim, a gente estava ali na confraternizando, tinha chopp, churrasco. Vocês estavam desde que horário ali, mais ou menos, né? Desde, a confraternização começou a partir do meio-dia. A partir do meio-dia. A gente trabalhou até meio-dia a gente começou algumas coisas ali, puxar Perfeito. a lenha, essas coisas, mas o churrasco mesmo começou depois do jogo. Entendi. E o senhor tem noção até que horas ali, se tinha um horário para terminar, por exemplo? Sinceramente não, mas eu acredito que... não vou dizer porque eu não sei, essa questão de horário, assim, não faz nada. O que aconteceu já na parte externa é o que o senhor ouviu dizer. Exatamente. Tá. Num dos vídeos também, no seu depoimento, salvo engano, acho que em juízo, o senhor aparece com as mãos todas encaixadas. O que aconteceu? Ali, na hora que eu cheguei, eu parei daquele jeito, eu simplesmente, assim, não sei explicar, mas na raiva eu dei uns murros no chão e acabou quebrando minhas mãos. Entendi. O senhor chegou a dar murro no chão e achei importante, o senhor comentou Isso. Tá. Não tem mais silêncio, muito obrigado. Só para mim esclarecer, eu sei que é difícil lembrar isso, só mas do portão da empresa, onde você encontrou seu pai, você lembra mais ou menos uma distância? Olha, cara, de metragem assim, eu não vou lembrar longe. Porque do portão eu peguei, eu saí ali, eu saí correndo para baixo da rua e estava lá no final da rua, na outra quadra. Então tá certo. Senhor Silvio Renato, uma pergunta? Não? Estou satisfeito? Obrigado. Pode vir perto, o professor vai te orientar. Bom dia. Bom dia, Seu nome completo? Sérgio Eduardo Salinas. Sérgio, você é parente, amigo, inimigo do acusado João Vitor, ou da vítima falecido Elton? Não. Então vamos lhe fazer algumas perguntas, promete nos dizer a verdade. Vou passar a palavra ao promotor para fazer as primeiras perguntas. Sérgio, bom dia. Bom dia. Esse processo trata do fato acontecido no dia 9 de dezembro de 2022, lá na frente da empresa Salt Brasil, onde, segundo consta, o João Vitor Pellegrino teria matado o Elton, atropelando ele com um veículo. Ao que consta do processo, o senhor presenciou esse fato. O senhor pode contar para nós o que foi que aconteceu nesse dia? Bom, Pode ficar. Fala do seu tempo. assim, no dia lá do eu estava indo embora, depois de tudo que aconteceu, eu fiquei sabendo que teve uma briga. Eu não presenciei a briga, eu já estava no portão do caminho à minha casa, estava com meu filho e ia dar carona para um rapaz que estava, ele não conseguiu ligar a moto dele, eu ia dar carona para ele. Nisso que eu estava esperando o rapaz lá no portão, o João Vitor estava vindo na minha direção e indo em direção ao carro dele para ir embora. Como eu não sabia o que tinha acontecido, eu fui até o portão para falar com ele, perguntar. Como é comum a gente perguntar se já está indo, porque eu estava indo também. Nisso ele entrou no carro, parou o carro dele lá para falar comigo. Nisso que eu cheguei para falar com ele no carro, perguntar por que ele estava indo embora, se já estava acho que no horário dele, alguma coisa assim. A hora que ele foi começar a falar comigo, nisso, aí que eu presenciei o Elton vindo em direção ao carro. Nisso, como eu não sabia, eu estava do lado do carro,
fiquei paralisado, porque o Elton veio na minha direção, alterando a voz, gritando, xingando. Como eu não sabia, Pode falar. Ele veio na minha direção, tipo, em direção ao carro, né? Que eu estava do lado do carro, né? Ele começou gritando, xingando. Nisso, o João Vitor, o João, ele se alterou também dentro do carro. E nisso, que eu me lembro aí, foi a hora que aconteceu o atropelamento. Certo. Sim. Pelo que dá para ver no vídeo da câmera de segurança, o carro do João Vitor estava estacionado já pro lado de fora da empresa, correto? Correto. Estava de frente com o alambrado. Estacionado, sim. Tem uma cobertura ali, Tem onde uma ficam os cobertura, carros. Sim, uma cobertura e tem acho que pé de manga ali. Tem umas árvores. Isso, umas árvores. Ele afastou o carro e veio paralelo ao alambrado até próximo do portão, onde o senhor estava. Isso, ele parou tipo, em direção à rua para ir embora e ele parou para conversar comigo. Certo. O portão da empresa está aqui, Isso. ele parou o carro assim, É paralelo ao portão. paralelo ao portão. O carro estava de frente para o alambrado, ele saiu e veio aqui, parou aqui. Isso mesmo, Tá. O senhor se aproximou do carro pela janela do passageiro. passageiro. Tá. Quanto tempo o senhor ficou ali conversando com o João Vitor? Não foi muito tempo, foi algo que, tipo assim, nem 1 minuto, porque não deu tempo. Uhum. E ele explicou para o senhor por que ele estava indo embora? Não deu tempo de ele explicar. Não deu tempo. Não, ele começou a falar que aconteceu alguma coisa assim, aí já veio o Elton. Não consegui conversar com ele sobre o que tinha realmente acontecido. Tá. Em que momento que o senhor percebeu que o Elton estava vindo na direção da onde o senhor estava? Na hora que eu... foi assim, na hora que eu escutei o Elton gritando, foi a hora que eu virei para ver ele. Uhum. Aí, ele estava do lado de dentro do portão ainda, e ele veio na nossa direção. Quando o senhor escutou o Elton gritando, o senhor se virou, ele ainda estava pro lado de dentro do portão. Sim. Tá. E aí ele veio na direção do carro, pro seu lado, na frente do carro, pro lado do motorista. Em que posição que ele foi? Quando eu vi ele vindo em direção ao carro, tipo, eu estava vindo em direção ao carro. Mas aí, tipo, como eles entraram em discussão, aí ele foi, acho que, em direção ao Então, frente do vamos carro. devagar. Sim, desculpa. O senhor acabou de dizer, ele veio na direção do carro. Sim. Como eles entraram em discussão? Que discussão foi essa? Não, a discussão foi, tipo, trocando xingamentos. Então, vamos lá. Ele se aproximou do carro, o senhor disse que ouviu primeiro, depois o senhor viu. E ele veio até próximo do carro. Ele ficou na frente do carro? Ou ficou na lateral do carro do seu lado, ou ficou na lateral do carro do outro lado? Não, ele foi direto, ele não parou. Ele foi já direto na direção à frente do carro, acho que para dar a volta no carro. Para dar a volta no carro. E ele estava falando alguma coisa? Estava xingando? Estava bravo? Gesticulava? Sim. Tá. O senhor disse que o João Vitor também se alterou com ele. Sim. Qual foi as palavras usadas ali? Não consigo lembrar das palavras. Foi xingamento. Xingamento. Isso. Tá. E em que momento que o João Vitor acelerou, arrancou com o carro? No momento que, até que eu me lembro, foi assim. Na hora que o Elton entrou, eu não lembro se ele arrancou. No momento que o Elton estava já na lateral para entrar na frente do carro, ou se ele estava no meio do carro, já em direção à porta. Eu não consigo me lembrar desse momento. O Elton chegou a ficar de frente com o carro, bateu no capô do carro? Não? Não. Depois que ele arrancou com o carro, o senhor chegou a ver como é que o Elton ficou? Ele caiu ali no momento, ele foi arrastado em cima do capô, Isso. na frente do carro, como é que foi? Sim. Na hora que o João arrancou o carro, ele ficou em cima do capô. Até a minha visão, ele estava em cima do capô. Em cima do capô, assim, Sim, isso. tentando se segurar no capô do carro.
creio que sim. Como ele arrancou, eu fiquei na parte traseira do carro, então eu não tive muita visão do que ele estava fazendo, mas ele estava em cima. Tá. Então eu consegui ver. E depois, ao que consta, né? Sim. Ele caiu, o carro passou por cima dele e arrastou ele por algum espaço. O senhor chegou aí até o local onde o corpo Não. ficou? Não. Não? Por que o senhor não foi? Eu estava com meu filho. Ah, tá. O senhor não queria que ele... Sim, eu não deixei ele presencial. Perfeito. Consta, Sérgio, que o João Vitor teria entrado em contato com o senhor por meio de mensagem de celular, ligações. Como é que foi? Conta para nós. No outro dia, acho que foi no sábado, antes, eu não lembro o dia que foi. Mas no outro dia, depois do acidente, ele mandou mensagem, depois ligou para mim. Ele, um pouco que eu me lembro na ligação, ele pediu para mim testemunhar como foi o acidente. Uhum. Eu disse para ele que eu falaria o que eu tinha visto, né? E é o que eu estou contando, é o que eu vi. Eu não sei o que aconteceu lá dentro, da briga, foi só em relação ao acidente que aconteceu. Tá. E na mensagem, ele dizia que tinha atropelado o Elton? Eu não lembro. Não lembro. Eu não lembro das mensagens hoje. Porque eu tentei... O senhor tem o celular ainda ou não? Sim. O senhor apagou as mensagens ou não? Não, eu não mexi nas mensagens. Elas estão ainda aí. Sim, eu não mexi mais nas mensagens. Essa aqui é uma das mensagens? Sim. Sim. Tá aí ainda no seu celular essa mensagem? Eu creio que tá, eu não mexi. Tá. O senhor deu isso aqui para alguém? Mandou para alguém? Não. Não? Isso aqui veio parar no processo. Sim. Isso o senhor deu para alguém? Para a polícia? Eu não lembro. Tipo, se eu mostrei o investigador, algo assim. Uhum. Diz aqui. O que deu aí? E aí o senhor responde: vixe, já estou em casa. Não sei, eu estava saindo. E aí pergunta: atropelei? E várias interrogações. Um tempo depois o senhor responde: sim, você saiu e eu saí em seguida. Aí tem uma mensagem que está apagada. Isso tudo foi no dia 9, no mesmo dia do fato, alguns minutos depois do fato. E depois no dia 10, que é o dia seguinte, tem como você ser minha testemunha de que ele veio brigar comigo e entrou na frente do carro? Você viu o que aconteceu? Se recorda? Agora eu recordo. Isso. O que o senhor respondeu aqui? Que a gente só tem essa folha aqui das mensagens. Sim, eu não lembro, eu teria que ver no celular. O senhor não lembra o que o senhor respondeu? Não lembro. Faz tempo e eu resolvi esquecer o que aconteceu. Tá. É mais ou menos isso que o senhor falou aqui para nós hoje. Eu vou falar aquilo que eu vi. Uhum. Se recorda se depois desse dia 10 de dezembro aqui, teve mais alguma mensagem, mais alguma ligação insistindo para o senhor falar isso ou para o senhor falar aquilo? Não. Não? Teve uma mensagem sim, mas perguntando como estavam as coisas. Aham. Uma coisa assim, foi lá depois de uns 3 dias, algo assim, não me engano. Certo. Por alguns dias depois, ou dias depois, mas ele assim, perguntando. O senhor trabalhava junto com o Elton ou com o João Vitor? O João Vitor. Com o João Vitor. Tá. O Elton o senhor conhecia? Não, Não? era da outra empresa. Da outra empresa, né? Tá certo. Sérgio, eu agradeço, viu? Muito obrigado. Só uma notícia. Sim, excelência, obrigado. Ô Sérgio, bom dia. Bom dia. Sérgio, você trabalhava na mesma empresa que o João Vitor? Sim, Há quanto tempo, por gentileza? trabalhei com o João Vitor aproximadamente uns 3 meses. 3 meses. É, Tá. Era o senhor que estava ensinando ele ali na empresa? sim. O que o senhor estava ensinando ele? Eu estava trabalhando como caldeireiro e era meu ajudante. Aí
Aí eu estava ensinando o João Vitor a profissão, né? No caso, ser ou montador caldeireiro ou soldador. Entendi. Montador, caldeireiro, o que seria, por gentileza? O caldeireiro ou montador, ele é o que pega Falando certo do microfone, por gentileza, certo? Ele pega o material e monta para o soldador vir e terminar. Ah, entendi. São funções distintas, então. Sim. Entendi. Então você estava ensinando as duas funções para ele. Sim. Tá. Ele ali na empresa, como, vamos dizer assim, seu aluno ali, como é que ele era? Olha, ele era super tranquilo, Uhum. não questionava, ele, tanto que umas semanas antes ele já estava soldando algumas peças sozinho, que a gente conseguiu passar para ele, Certo. e ele desenvolveu já o cargo de soldador, ele estava evoluindo. Era um bom aluno, então. Sim. Respeitava o senhor, os comandos que o senhor dava, ou ele questionava, brigava, ou algo nesse sentido? Não, ele não, super tranquilo. Dentro do trabalho, ele nunca foi, tipo, reclamava, tipo, ele se empenhou em aprender a profissão. Certo. Em relação ao seu Elton, o senhor conhecia ele? Não conhecia. Não? Não. Não cruzava na empresa? Se ele pode ser que ele passava, mas como a gente não tinha contato, Não tinha contato. eu não... Entendi. Essa confraternização na empresa ali, em que o João tenha participado, o Elton tenha participado, o Elton Filho tenha participado, o senhor presenciou alguma outra confraternização dessa na empresa, todo mundo juntos? Não. Ou foi a primeira vez? Foi a primeira vez. Perfeito. O senhor estava na festa? Sim. O senhor estava indo embora já, né? Então o senhor saiu antes? Isso, saí antes. Perfeito. Desse momento ali em que o senhor menciona que ele estava indo embora, encontrou o João, como dito pelo promotor, ele estacionou o carro próximo ao senhor para conversar com o senhor, é isso? Sim. Tá. Em relação à questão do capô, só um minutinho, por favor. Essa situação do capô, né? Desculpa, era isso que eu queria perguntar. Perdão. O senhor se lembra se o Elton, quando ele veio do pátio ali da empresa, para fora, ali em direção ao veículo, o senhor já disse que não se recorda do que foi dito ali e tudo mais. Sim. Mas ele estava bravo, alterado? O Elton? Isso. Sim, estava sim. Ele gritava? Gritava. Ele gesticulava? Ele gesticulou, eu não lembro direito, mas... Porque como foi muito rápido para mim, eu não consigo lembrar se dá gesticulação. Certo. Do momento em que houve o João ele arranca com o veículo, o senhor chegou a presenciar isso aí? Sim. Tá. Em algum momento o João desviou o veículo para pegar o Sr. Elton ou ele foi em linha reta? O senhor lembra disso? Ele foi em linha reta. Em linha reta? Sim. Tá. Em relação a essa mensagem que foi apresentada pelo grupo promotor, em algum momento alguém, seja o familiar do João, seja o João, seja algum advogado, entrou em contato com o senhor para orientá-lo ao que falar, olha, eu quero que você fale isso, ou o senhor está falando aqui hoje o que de fato aconteceu? Não, hoje eu estou falando o que de fato aconteceu. Ninguém entrou em contato comigo para... Te orientar de alguma forma? Não. Tá. O senhor foi ameaçado de alguma maneira? Não. Por ninguém? Por ninguém. O senhor disse que esse tempo entre o senhor Elton vir e começar o interver ali, os xingamentos, muitos que o senhor menciona, né? Demorou quanto tempo, mais ou menos?
rápido e foi coisa de segundos, porque como onde o carro estava estacionado e o portão era muito próximo, e o Elton veio andando rápido em direção ao carro, né? Depois disso, que arrancou ali, mas o senhor menciona que até foi embora, né? Sim. Em juízo o senhor fala isso, Sim. que eu não queria ficar ali, porque a questão do seu filho, que o senhor menciona, o senhor chegou embora. Correto. Nesse momento ali, desse entreveiro, desses xingamentos, de toda essa situação, o senhor presenciou mais alguém ali no local, próximo ou distante? O que eu me recordo no dia, e como quando aconteceu o atropelamento, eu entrei em choque, eu me recordo de um carro branco e ele estava chegando. É o que eu me recordo, eu não lembro de quem estava próximo das pessoas. O senhor lembra a distância que estava esse veículo? Ele estava longe, estava perto? Ele estava, não consigo dizer. Mensurar. Mas ele estava vindo na direção. Perfeito. E o senhor, quando o senhor estava na festa, o senhor sabe me dizer do local do banheiro? Você tem que passar pelo refeitório? Não, o refeitório é onde a gente estava, né? Onde Certo. estava Acontecendo ali as festividades. Aí o banheiro ele fica na parte de trás do refeitório. Então é um outro local. É um outro local. Correto. E onde eles estavam jogando baralho ali? O senhor sabe onde era? Sim, era na frente do refeitório. Na frente do refeitório. Um gramado que tem lá. Do banheiro ali até o local onde aconteceu os fatos, é distante? Sim, distante. Não é perto, é um pouquinho distante. É bem distante. O Elton Pai, o senhor viu lá nessa festividade? Eu tinha muita gente, eu não me recordo. Não se recorda. Como eu não tinha contato com ele, eu não. Perfeito. O senhor não tinha intimidade, o senhor não se recorda dele. O Elton Filho, o senhor se recorda que estava lá no local? Também não, porque Não. Com o Elton Filho também eu não. Pelo que eu posso interpretar, então, o senhor teve contato mais com as pessoas da sua empresa? Sim, correto. Respeito. Conta para nós, por favor, Edmar. Eu não presenciei, tá? A gente fez essa contabilização na empresa e como eu fui o primeiro a chegar lá às 3 da manhã, esse horário eu estava dormindo, tá? O que a gente ouviu lá foi que houve uma discussão durante um jogo de cartas e o João Vitor levantou, foi embora, estava indo embora no carro, e aí o Elton foi lá fora atrás do João Vitor. Do Elton Pai. Do Elton Pai. Tá. E aí aconteceu o atropelamento. Tá. Esse jogo de carta lá que deu motivo para essa história toda, o senhor sabe em que consistiu essa provocação, que houve lá? Então, na verdade, a gente, até conversando depois, ficamos sem entender porque não teve briga na mesa. Pelo que a gente ouviu, foi apenas uma provocação de jogo, né? Houve uma discussão, aí aquela bobeira de um mandou para outro lugar e tornou isso aí. Tá. O senhor chegou a conversar com o Sérgio, que segundo consta, é a pessoa que estava ao lado do carro e presenciou o que aconteceu? Eu falei com o Sérgio mais ou menos uma semana depois do acontecido, porque eu não sabia que o Sérgio estava lá. Né? E aí numa conversa lá com as meninas da SOUT, elas me falaram do Sérgio e aí acabou que eu conheci o Sérgio nesse momento. Certo. Mas não falamos nada sobre o assunto, ele ainda estava bastante em choque pelo que tinha acontecido, tanto que até saiu da empresa para trabalhar mais. Mas foi isso aí, não chegamos a debater sobre o assunto. Ele não contou para o senhor como é que o fato aconteceu? Como é que foi esse atropelamento, como o senhor disse? Não, ele falou que ele estava indo embora também, mas o filho dele estava brincando com a minha filha, quando as crianças estavam lá.
E aí ele viu o João Vitor indo embora e foi até o carro falar com o João Vitor. Só que no que ele chegou, aconteceu tudo, ele já também, você entender, não viu mais nada, também estava de choque. Uhum. Tá. Quando o senhor foi ouvido, em outra oportunidade, tanto na delegacia de polícia quanto aqui no fórum, o senhor disse o seguinte: eu vou ler um trecho do seu depoimento. Se o senhor se recordar e estiver correto, aí o senhor confirma para mim. Que o Sérgio relatou para o senhor que na hora que o João Vitor estava indo embora, o Sérgio perguntou se o João já estava indo embora. E foi até ele. Que o João entrou no carro e parou na frente do portão. E Sérgio foi até ele. Que Sérgio disse que estavam conversando coisas banais com o João, quando escutou Elton gritando. Sérgio disse que foi tudo muito rápido. Que quando o Elton entrou na frente do carro, o João já saiu acelerando. Se recorda do senhor ter dito isso? Tá. O senhor disse também, repetindo essa mesma frase, quando a vítima entrou na frente do carro, o acusado já acelerou. É uma informação que a gente teve, né? Que foi passada para o senhor pelo Sérgio. Na época foi passado isso mesmo. Perfeito. O senhor trabalhava com um dos dois? O Elton, eu era gerente do Elton. O senhor é gerente do Elton Filho? Do Elton pai e do Elton filho. Como é que era o Elton pai, a vítima aqui? Era uma pessoa tranquila? Era bom empregado? O Elton, um cara sensacional. Eu tive o prazer de viajar com ele um mês antes do acontecido. Então, aproximadamente 10 a 12 dias viajando junto, eu e ele mais 2 colaboradores. Ele estava há pouco tempo na empresa. Só que era um cara que a gente via que tinha um futuro espetacular lá dentro. Excelente pai de família, preocupação o tempo inteiro com os filhos. Cara, não tenho. Eu perdi assim um grande funcionário, um pai de família excelente, que tinha um futuro brilhante dentro da empresa, muito trabalhador. Era uma pessoa dada à agressividade, era um cara tranquilo? De forma alguma, era uma pessoa que brincava com todo mundo, que aceitava as brincadeiras do jeito que vinha também. Nunca tive nenhum relato de ter espanado com alguém, de ter falado algo que não gostou, nunca teve nenhum relato do seu Zé. O João Vitor, o senhor conhecia? Não. Não sei quem é até hoje. Perfeito. Edmar, eu estou satisfeito então, muito obrigado, viu? Excelência, obrigado. Edmar, tudo bem? Tudo bem. Você é Edmar Barbosa Viana Júnior? Sim. Suponho que seu pai seja Edmar Barbosa Viana? Sim. Perfeito. Ele estava na festa? Meu pai, sim. Participou lá das festividades? Sim. Presenciou a situação do baralho e tudo mais? Do baralho, eu acredito que não. Não? Foi a hora que ele foi me acordar. Entendi. Tá. Em que momento o Sérgio relatou isso para o senhor que o outro promotor perguntou ao senhor agora há pouco? Não, o Sérgio, eu vi ele apenas essa vez, uma semana após o acontecido. Nessa semana após o acontecido, ele relatou isso para o senhor ou o senhor está relatando hoje o que o senhor ficou sabendo? Não, a gente conversou e foi relatado isso aí. É que no primeiro momento o senhor falou que ele não falou nada. Não, é que assim, ele não falou o que aconteceu de fato lá, o que eles discutiram, Entendi. mas falou que ele estava indo embora, perguntou para o João, isso aí ele não falou nessa época. Entendi. Tá. E ele falou alguma coisa do carro? Como assim do carro? Do que ele acelerou, não acelerou? Não, ele acelerou. Não, perguntando se o Sérgio relatou isso. Que acelerou o carro? Não, isso eu vi pela câmera da empresa. Entendi. Então o Sérgio não falou isso para o Que senhor. acelerou, só falou que na hora que o Elton saiu lá fora, ele saiu com o carro. Entendi. Mas então esse ato de o Elton entrar na frente do veículo e ter acelerado o João, o Sérgio não relatou isso para o senhor. O senhor está falando que viu nas câmeras. Não, ele relatou também, saiu e eu também vi nas câmeras. O senhor viu nas câmeras. Também. Essa câmera ela é distante, o senhor sabe informar? 100 metros, né? Vou ler um relato que o senhor falou lá no juízo, sequência 137.3,
o senhor fala o seguinte: quem pediu para eles não arrumarem conclusão foi o meu pai. Como ele viu que tinha rolado um estresse, viu o João saindo e eles indo atrás. Meu pai perguntou primeiro: onde vocês vão? E aí o Elton falou: nós vamos falar com aquele cara, porque ele é muito folgado. Foi isso mesmo? Foi. Isso foi o que seu pai relatou? Foi, mas depois do jogo. Depois do jogo, entendi. Depois daquele entrever inicial do jogo de baralho. Eu posso falar como é que foi? Sim, por gentileza. Foi o seguinte, Só fala perto do microfone, por favor. eu saí para descansar. Certo. Por volta das 4h30 da tarde. Perfeito. E quando foi 6 horas, eu me recordo que eu olhei no celular, Certo. o meu pai foi lá me acordar para ver se eu estava bem. Uhum. Estava muito cansado, bastante coisa. O senhor quer falar no seu depoimento, o senhor ajudou lá no churrasco, né? Isso, Por isso o senhor estava cansado e tudo mais. Perfeito. E aí ele ainda me perguntou se eu queria uma água, eu queria alguma coisa, eu falei que sim. Aí Certo. ele saiu para buscar e não voltou mais. Certo. E nesse intervalo foi na onde aconteceu a discussão, A porque ele estava comigo lá na minha sala. Entendi. Quando ele saiu para buscar, ele já se deparou com o pai Com essa com o situação. filho lá fora, lá no pátio da empresa. Entendi. E ele conversou com os dois, Uhum. o Elton Tentando Filho. entender o que estava acontecendo. Isso, o Elton Filho, aí o Elton Filho de imediato já retornou com o meu pai para trás, Certo. e o Elton pai retornou então à altura do caminho. Certo. Só que aí, como o Elton Filho estava na frente do meu pai foi voltando, Certo. ele não viu o outro Elton voltando. Não percebeu ele É. retornando. Aí quando ele viu, já estava longe. Certo. E aí ele falou: ó, não faz isso não, né? Aham. Para com isso. Só que aí tem uma balança de pesagem, uma estrutura na frente, Certo. e o Elton estava já por trás da estrutura e meu pai já não teve mais acesso a ele. Entendi. Foi na onde Para saiu. tentar correr lá, pegar pelo braço, alguma Estava coisa muito assim. longe, meu pai é com uma perna. Entendi. É um senhor de idade já. 60 e pouco. Ele chegou a falar, bom, pelo que fala aqui os dizeres, em que o Elton falou: nós vamos falar com aquele cara porque ele é muito folgado. O Elton aparentemente estava alterado, então, Então, não tem como falar porque o senhor não presenciou. Perfeito. Entendeu? O seu pai comentou alguma coisa? Não, Não? porque assim, quando eu saí para descansar, não tinha ninguém alterado na festa. Entendi. E não houve uma briga. Entendi. Então a gente não acredita que os anos estavam exaltados para esse ponto. Uhum. O senhor disse que conviveu com o seu Elton, né? O senhor até falou coisas boas dele. O senhor frequentava a casa dele, ou algo nesse sentido? Não, Bares, confraternizações. Confraternização foi essa única. foi a única. Em algum momento ele comentou: ó, eu tive fora dessa situação da confraternização. Não gosto do João, tenho entrevista com o João, ele fez alguma coisa, ele comentou alguma coisa com o senhor a respeito disso? Eu posso até, assim, eu acredito que ele nem conhecia o João. Nem conheci o João. Elton Filho, o senhor pode dizer a mesma coisa? Totalmente. Perfeito. Teve uma situação que o pai do João Vitor foi até a empresa, correto? Correto. O senhor tem ciência se ele foi ver algo relacionado à decisão? Então, o dia que ele foi, eu estava O senhor viajando. estava viajando? Sim. Certo. E o nosso secretário lá, Uhum. ele me ligou, falando que o pai do João Vitor estava lá, se Tá. podia deixar ele entrar. Certo. Falei que sim, Sim. até porque o João Vitor era empregado de uma das empresas, não tinha como barrar ele. E pelo que me falaram depois, quando eu voltei da viagem, sim, ele foi Houve fazer a a exercício. situação da decisão trabalhista. Entendi. O senhor fala até que liberou, né, a entrada dele. Uhum. O João o senhor não conhecia. Não. Não sei quem é até hoje. Pelo que eu entendi, são várias empresas no mesmo terreno ali, né? É tipo um condomínio com 5 empresas, 7 empresas, na verdade. Desse local onde aconteceu essa discussão do baralho, banheiro ali das acomodações, pelo que eu entendi o que foi dito aqui hoje, é que após o refeitório, atrás do refeitório é o banheiro, né? Isso. Tá. Do banheiro até lá fora onde aconteceu os fatos, é distante? 100 metros também. Uhum.
Tá bom, muito obrigado. Sem mais isso. Senhor Joel, tem uma pergunta? Não? Estou satisfeito também. Ivan, muito obrigado. Está dispensado, tá? Obrigado. Pode acompanhar o Elcio para tirar. Doutor. Tiago. Ô, Vitor. Explica só, doutor. Diligências desse caso, correto? Sim, senhor. Relata para nós como é que foi, Rafael, por favor. Após a delegacia tomar conhecimento da situação, nós procuramos conversar com várias pessoas que seriam funcionários, ou seriam lá na empresa, e o que foi relatado é que no local lá funcionaria um complexo de barracões com algumas empresas distintas, mas no dia do fato estava ocorrendo uma confraternização geral dos funcionários de todas as empresas. E nessa situação, na confraternização, alguns funcionários estavam jogando truco, entre eles o filho da vítima, o Elton Júnior, e o João, o autor. E por algum motivo que não foi bem esclarecido, mas provavelmente por causa de bebida ou alguma coisa assim, houve um desentendimento. Eles acabaram discutindo. Entre o Elton Júnior e o João. Entre o Elton Júnior, filho da vítima, e o João. E acabaram discutindo, mas pelo que relataram, não chegou nem às vias de fato. E o Elton Júnior teria ido até o banheiro e o João saiu em direção ao carro que estava estacionado fora do complexo, próximo ao portão. E o Elton, pai, ele é vítima, estava cuidando de churrasqueira, auxiliando na preparação da comida, e saiu em direção ao portão onde estava o carro para tentar descobrir o que havia acontecido, conversar com o João. E assim que ele saiu do portão, o João teria arrancado o carro e passado por cima dele. No início, relataram ele ficou preso no capô e com a velocidade, caindo, o carro passou por cima dele. Aí, nessa conversa com o pessoal da empresa lá, um dos responsáveis pelo complexo, ele solicitou à empresa de segurança que fornecesse imagens, que ele repassou depois da delegacia, onde dava para ver, um pouco distante as imagens, mas dava para ver o momento em que o Elton vai até o carro, o João vai até o carro, e logo em seguida, um segundo depois, o momento em que o Elton vai, e assim, exatamente a hora que o Elton sai do portão, o carro arranca sobre ele. Perfeito. Alguém disse ali, alguma das testemunhas, se houve alguma discussão entre a vítima, o Elton pai, e o João nesse momento aí do carro? Não. Não houve ou ninguém falou? Não houve discussão. Não houve discussão. Relataram para mim lá e não houve discussão, conversa, não chegou a dar tempo nada entre o Elton pai, a vítima, e o João. Tá, foi rapidinho que, a hora que ele saiu pelo portão, o carro arrancou. Isso. É o que dá para ver no vídeo. É o que dá para ver no vídeo e é o que relataram para nós lá. Tá. Tem uma passagem no seu depoimento, quando o senhor foi ouvido aqui no fórum da outra vez. Eu vou ler o trecho que consta aqui. Se o senhor se recordar e estiver de acordo com isso, o senhor confirma para mim. Diz assim, que a filmagem era de longa distância, mas as pessoas identificaram quem era o Elton e quem era o João. Até aí não há dúvida. Que na sua opinião, analisando os relatos e as imagens fornecidas, não dá para entender que tenha sido sem querer. Que o momento em que o Elton sai no portão, é quase instantâneo o carro arrancando para frente. Que ao ver a vítima, ele arrancou com o carro para cima dela. Eu confirmo essa versão após a análise. Por várias vezes do vídeo, velocidade normal, velocidade lenta, que leva a crer que ele já estava por dentro do carro, com o carro ligado, e no momento em que a vítima sai do portão, ele já arranca passando por cima dela.
Alguém relatou, última pergunta, algum episódio de violência, de ameaça envolvendo o Elton Pai? Descreveram ele como uma pessoa violenta, agressiva? Tem algum registro disso? O Elton Pai não. Não? Nenhum relato contra a pessoa dele. Rafael, agradeço, tá? Muito obrigado. Sim, excelência, obrigado. Rafael, tudo bem? Bom dia. Bom dia. O senhor esteve no local dos fatos lá no dia? No dia não. Quanto tempo o senhor foi lá? Aí eu não vou me recordar exatamente, mas alguns dias depois. Uma semana? Se não chega tudo isso. Próximo a uma semana. Certo. Então, contato com pessoas no dia do fato o senhor não teve? Não, no dia do fato não. O senhor acompanhou o depoimento de todos que estiveram na delegacia? Não me recordo se eu acompanhei todos de alguns. Qual que a sua função na investigação foi em relação ao relatório das imagens? Das imagens, conversar com algumas pessoas da empresa. Perfeito. O senhor chegou a conversar com o Sérgio? Certo, sim. Conversou com o Sérgio. Chegou a acompanhar o depoimento dele? Se eu não me engano, eu Sérgio, sim. Sérgio, Não sim. me recordo, porque é tanto aqui o da delegacia que não. Elton Filho, o senhor acompanhou o depoimento dele? Não me recordo. Não? Chegou a ver o depoimento do Elton Filho? Não é. Não? Se recorda dele ter dito, ou algo similar, de que o pai era um cara esquentado? Não. Não? Essas imagens, o senhor tem ciência se elas são distantes, são nítidas, como é que é? São qualidade boa, mas do local do fato elas são distantes. Sabe mensurar quantos metros? Não? Elas foram fornecidas pela empresa lá, né? Eles solicitaram a empresa de segurança Uhum. e eles passaram. Não foi eu que fui lá coletar as imagens. Entendi. Não tive acesso ao equipamento. Do Sérgio, o senhor disse que acompanhou o depoimento. O Sérgio relata no seu depoimento, tanto delegacia quanto judicial, que o Elton, o senhor Elton Pai, ele veio do portão já proferindo xingamentos e gesticulando. O senhor se lembra desse detalhe? Não. Mas o senhor acompanhou o depoimento dele. O senhor tomou ciência, chegou a acompanhar o depoimento do Edmar Barbosa Viana Júnior, que era o gerente lá da empresa? Não me recordo. Um rapaz de óculos? Não me recordo. Não? Ali a gente faz por ano cerca de 1.000 artigos, 1.000 e poucos Perfeito. artigos de pessoas. Então, são tantos depoimentos que. Perfeito. O senhor se lembra dele ter comentado algo relacionado ao pai dele, O pai dele tem. do Edmar, que estava nessa confraternização? Estava lá preparando comida, esse tipo de coisa. Perfeito. Num certo momento, o Edmar Barbosa Viana Júnior, na sequência 137.3, ele fala o seguinte: quem pediu para eles não arrumarem confusão foi o meu pai, que é o pai do Edmar. Como ele viu que tinha rolado um estresse, viu o João saindo e eles indo atrás. Meu pai perguntou primeiro: onde vocês vão? E aí o Elton falou: nós vamos falar com aquele cara, porque ele é muito folgado. O senhor se lembra desse detalhe? Sabe me dizer se o pai do Edmar foi qualificado, foi convidado a depor a respeito dessa situação? Não. Porque ele apareceu nos depoimentos, né? Sim. Na investigação. Está falando, sim, mas não me recordo de ter conversado com ele. Mas não houve uma determinação para ouvir o Edmar pai, nada. Não me recordo. Foram tantas pessoas envolvidas Perfeito. e algumas delas narraram que não queriam aparecer por receio, e como é um complexo de empresas, Certo. eventualmente a pessoa ela acaba com medo de se expor e acabar comprometendo o seu vínculo empregatício. O trabalho. Exatamente. Então, O algumas receio pessoas- das pessoas é em relação ao trabalho deles. E em relação ao ocorrido como um todo. Entendi. Então, assim, muita gente falou: eu sou conhecido do Elton, eu sou conhecido do João. Ninguém, eu posso sou dizer que ninguém queria se comprometer, isso? Muita gente não queria se comprometer.
Entendi. Então, assim, eu não me recordar todas as pessoas, e até eu não posso dizer todas que eu conversei, por uma questão de preservar o pedido delas, mas eu não me recordo se eu conversei exatamente com o pai do Mar no meio desse total de pessoas. O barracão ali, o senhor chegou a entrar na empresa, não? Fui até a porta só, da portão, lá no pátio ali. Ah, no pátio onde aconteceu a situação. Ah, entendi. O senhor não entrou para dentro, então? Não, completo. Perfeito. O senhor andou pelas estradas ali, então, até chegar. Como é que é ali a estrada ali? Estrada de terra, chão Chão batido, sem batido? asfalto, até um certo momento que chegou ao asfalto. Entendi. O senhor pode descrever se é uma estrada esburacada, se é uma estrada com muitas pedras, como é que é ali? Não? Mas é a estrada de chão, Estrada de terra. De terra batida, boa, ali. Sabe se caminhões trafegam por ali? Deixa eu dizer agora. Essa empresa que o senhor visitou, que eles trabalhavam, o senhor sabe qual o que eles faziam lá? Ah, não sei, Não? não sei ajudar. Somente. Não tem mais, excelência. Muito obrigado. Obrigado. Rafael, só para a gente entender, você não foi lá no dia do fato, foi depois. Isso que você conversou, que você apurou, tal, isso, aquilo. O corpo da vítima ficou perto da entrada, longe? Alguns, se não me engano, foi de alguns metros, 30, 50 metros após o portão. Após o portão. Isso. Senhoras e senhores, alguma pergunta? Pode cumprir. Obrigado, está dispensado, tá? Bom dia, senhor irmão. Deixa eu puxar uma cadeira só para ver aqui. Alguém te ajuda. Pode puxar um pouco. O nome completo do senhor? O senhor é pai do João Vitor, né? Isso. Então vamos fazer algumas perguntas, então. Começando pelo advogado do Dr. Thiago. Obrigado, excelência. Bom dia, senhor irmão. Falando no microfone, senhor irmão. Pode falar de frente comigo, o doutor vai entender. Para Fica tranquilo. Senhor irmão, o senhor não presenciou os fatos? Não, senhor. Perfeito. Após o ocorrido, o senhor soube do ocorrido quando? No outro dia. No outro dia. O que o seu filho relatou para o senhor? Ele ficou desesperado. Falou que tinha acontecido um acidente, chorava muito. Certo. Chegou, e sabe se o senhor tem conhecimento se ele estava fazendo um tratamento psicológico, algo nesse sentido? Tá. Estava fazendo acompanhamento psiquiátrico? Também. Tá. Senhor Armando, em relação ao carro, os senhores deixaram à disposição da autoridade policial em relação às perícias? Deixamos. Tá. Havia algum problema no carro? O carro tinha vários problemas, principalmente de banco. O que tinha no banco? Os bancos, a catraca não funcionava, ele estava quebrado. E conforme você acelerava, o banco descia sempre para trás. Mas a gente, depois veio e mandei arrumar. Entendi. Então, na época, o banco estava quebrado. Tá. E o senhor fala quebrado era o encosto do banco?
Isso, é o imposto do banco. Entendi. Ficava mais baixo, então, o motorista em relação à visão ali da rua? Com certeza, tinha que às vezes estourar um pedaço de madeira atrás, inclusive estava estourado. Entendi. Seu filho, seu Armando, como é que era? Não tem, para mim não tem igual, é o que cuida de mim, é o que sempre cuidou, né? Uhum. E sair do serviço, primeiro passar de casa com o bebê. Uhum. É o que corta o cabelo, é o que faz, tudo para mim é ele que faz. É um bom filho. Olha, não tem o que falar, como diz, eu sou até suspeito para falar do meu filho, então, para mim não tem outra pessoa igual. É um menino envolvido com a criminalidade? Olha, foi criado num lugar que a criminalidade é bem forte, graças a Deus nunca se envolveu com nada de errado. Para que os senhores jurados saibam onde o senhor reside. Não entendi isso. Para que os jurados saibam onde o senhor reside. Eu moro no conjunto Faria de Livros, ali do lado do Amparo. Tá. Então, o João nunca se envolveu com criminalidade. Graças a Deus, nunca. Perfeito. Tem alguma coisa que o senhor queira falar que eu não tenha questionado hoje? Eu tinha tanta coisa para falar, mas no momento eu não tenho muita coisa, eu estou passando mal. Entendi. Estou com uma dor insuportável. Tá bom, senhor. A única coisa que eu quero pedir é perdão para a família, que eu tenho certeza que meu filho não fez por maldade. Ele é um menino bom. Ele ficou com mais medo do que coragem do que o outro. Tá? Tá bom, senhor. Não tem mais nesse obrigado. Bom dia, senhor Armando. Por que o senhor não relatou essa situação do carro da outra vez que o senhor foi ouvido? Então, porque aquilo que eu falei, senhor, nunca aconteceu isso dentro da minha família. A gente fica leigo de tudo. A gente, por exemplo, se depois que passou o caso, que foi feito, que vieram falar aqui, inclusive eu falei para o doutor aqui, porque nunca perguntaram para mim, ele que perguntou. Porque a outra advogada que a gente contratou, ela não fez pergunta, ela não perguntou nada para a gente. Então a gente também não sabe se isso aí era importante. O senhor sabe que foi feita a perícia no carro, né? Foi feito. E a perícia não falou nada sobre isso. Para mim eles não perguntou. Tá bom. Obrigado, senhor Armando. Senhora, o senhor ajudar? Mais alguma pergunta? Estou satisfeito, pode cumprir. O senhor não pode acompanhar o Elcio agora, tá? O senhor está liberado para o atendimento lá, tá? Obrigado. Bom dia. Seu nome completo? Você é esposo de João Vitor, né? Então, vamos fazer algumas perguntas, começando pelo advogado. Obrigado, Silêncio. Bom dia.
A senhora convive, a senhora é esposa do João. Isso. Olhando para frente pelo microfone, né? A senhora é esposa do João. Sim. Há quanto tempo a senhora convive com ele? 2 anos. 2 anos. A senhora tem um filho? Isso. De outro relacionamento? Sim. Perfeito. No dia dos fatos, o que aconteceu? No dia eu estava trabalhando, né? Meu esposo saiu cedo para poder estar indo na confraternização. E quase na hora de ir embora, quando meu sogro me informou que o dia não estava bem, ele já estava uns 2 dias, 3 dias ruim, né? Por conta de ter asma, bastante coisa, ele não estava bem com febre, mas eu estava deixando para levar ele depois no hospital. E nisso eu liguei para meu esposo e falei com ele, né? Meu filho estava ruim. E ele falou que se eu ia jogar mais uma partida e já ia embora pra gente. Isso era por volta de que horário, mais ou menos? Mais 4 quase 5 horas. Certo. Eu estava conversando com ele. Certo. E eu fui embora, né? Às 18 horas. E fui pegar o meu filho, que estava no meu sogro, na minha sogra, e nisso o João Vitor me encontrou, né? E a gente foi pro hospital. Certo. E ele chegou bem, né? Desesperado, informando sobre o ocorrido, que houve um desentendimento, né? E ele me contou o relato, por mais que a gente estava também desesperado por conta do nosso filho que não estava bem, e a gente foi para o hospital. Nesse momento ele chegou a relatar para a senhora que ele tinha atropelado, alguma coisa assim? Ele contou sobre o ocorrido, né, que a vítima acabou vindo atrás dele, e ele bem desesperado, né, porque ele achou, pela forma que ele veio, né, correndo, ele achou que iria vir brigar com ele, e ele preferiu ir embora. Né, o Sérgio tinha parado ele no meio do caminho para poder estar conversando com ele, e ele saiu com o carro, só que para ele não tinha atropelado, ele não tinha feito aquilo. Mas ele estava bem desesperado pelo ocorrido. Tá, quando ele chegou lá, vocês foram para o PAI. Isso. Que é o pronto atendimento infantil. Sim. Lá vocês demoraram quanto tempo? Por volta de umas 2, 3 horas para todo atendimento. A senhora se lembra do diagnóstico do seu filho, que ele tinha? Então, eles não souberam diagnosticar, eles deram remédio para a bombinha, ele estava também com febre, Covid, essas coisas, então eles acabaram pedindo para a gente se isolar, deram 3 dias de atestado para não poder ficar em casa, porque nosso filho não estava com a respiração muito boa. Tá. Em que momento o João e a senhora ficou sabendo do atropelamento e morte? Quando a gente chegou em casa, eu estava sem internet e ele acabou ligando, chegou em casa e conectou a internet de casa. O Wi-Fi da sua residência. Isso. E aí ele tomou ciência do que tinha acontecido. Aí a gente ficou bem desesperado. E o que vocês fizeram daí? A gente já entrou em contato com o advogado, a gente ficou bem preocupado com a família, querendo saber tudo o que estava acontecendo, desesperado, porque a gente nunca passou por isso. É uma coisa que a gente nunca pensou na vida que isso ia acontecer, né? Entendi. Então, daí a gente foi atrás do advogado, a gente estava à disposição a todo momento para contar sobre isso, sobre o ocorrido. A senhora tem ciência, tomou conhecimento se alguém presenciou essa situação? No atropelamento? Isso. No Sérgio. Certo? Isso. Tá. De alguma forma vocês orientaram ele a falar alguma coisa ou não falar alguma coisa? Em nenhum momento. Em nenhum momento. A advogada, ela perguntou, né, fez uma pergunta se tinha uma testemunha ocular, e o João Vitor relatou que o Sérgio parou ele no carro para conversar, né, porque ele estava embora, que estava cedo, e ela pediu, tem como mandar uma mensagem para ele testemunhar sobre o que aconteceu? Em algum momento vocês orientaram ele a alguma coisa? Em nenhum momento, a gente só queria esclarecer os fatos. Perfeito. E após o ocorrido, o João fez ou fazia algum acompanhamento psicológico, psiquiátrico? Sim, o João Vitor sempre teve ansiedade, né? Mas ele nunca procurou um atendimento e depois foi só piorando. Não dormia, não comia. Aí a gente procurou atendimento, né? Aí ele passou com a psicóloga, né? Achando que era só crise de ansiedade. Só que passaram para um psiquiatra para outro atendimento, porque ele já estava com começo de depressão, né? Por tudo que aconteceu. Ele tinha, por exemplo, o comportamento de que, não estou nem aí, matei uma pessoa, ou nesse sentido? Jamais, jamais. Ele é uma pessoa humana. Meu filho ama ele, todo mundo é uma pessoa carinhosa. Em nenhum momento demonstra ser essa pessoa agressiva, essa pessoa nunca foi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em relação ao veículo,
O veículo apresentava algum problema? Aonde? O veículo, ele tinha uma trava no banco, às vezes a gente dirigia, se encostasse no banco, ele ia para trás, né? Tanto que a gente acabou arrumando nesses tempos, né? Porque é perigoso. Entendi. O seu sogro chegou a falar que tinha que colocar uma tábua de encosto, alguma coisa ali para segurar? Tinha. Se encostar, ele já ia para trás do banco e acabava dando um susto. Entendi. A senhora dirigia ou não dirigia? Não. Não? A senhora, quem dirigia era o João? O João Vitor. Entendi. A senhora já chegou a frequentar a empresa lá? Sim, eu já frequentei algumas vezes com o João Vitor, quando ele veio entregar o currículo. A senhora se lembra ou se recorda como eram as condições ali da estrada? Se era asfaltada, se não era? Não, as condições do asfalto eram horríveis. Cheio de buraco, pedra, era até ruim para poder dirigir e tinha que tomar cuidado. Entendi. Tá bom, eu não tenho mais silêncio. Muito obrigado. Bom dia. A senhora se recorda que hora que o seu filho foi atendido lá no PAI? Quase 7 horas. Quase 7 horas? Isso, por volta disso, foi mais ou menos a base que saiu do serviço e a gente conseguiu chegar lá. 7 horas. E a senhora disse que o João só ficou sabendo do que aconteceu quando vocês voltaram para casa? Sim, foi quando ele foi. E que hora que foi isso, mais ou menos? Volta de umas 10 horas. 10 da noite? Essas mensagens aqui são do telefone do João? Sim. Sim? A senhora tem o telefone do João ainda? Tem. Tem mensagem no telefone do João ainda? Sim. Então por que a senhora mentiu aqui em juízo da outra vez que a senhora foi ouvida? Como assim mentir? O celular, a Luísa falou que estava à disposição. A senhora disse aqui que está na posse do celular e não tem registro das mensagens. Nunca foi apagada as mensagens. Agora, excelência, é ligação. Quem está perguntando sou eu. Fica quieto. Fique quieto. Quem está perguntando sou eu. Ligação e na mensagem. É ligação. Então tem as mensagens. Sim. Essa mensagem aqui é do celular dele. Sim. Estão todas aqui. As originais. Tá certo. E a senhora confirma que ele só ficou sabendo às 10 horas da noite? Sim, que a pessoa veio ao vivo, sim. Ele sabia do acontecido, ele tomou um susto, mas ele não tinha atropelado. Ele não tinha feito, ele não tinha sempre. Ele perguntou às 19 horas e 5 minutos. Se a senhora tem a mensagem, isso a senhora pode ler. Atropelei, e o Sérgio respondeu para ele às 19 horas e 22 minutos. Sim. Está aqui, ó, na mensagem que a senhora disse que tem aí na sua mão. Sim. E ele só ficou sabendo que atropelou 10 da noite. Para mim, sim. Ele chegou, ele me contou quando chegou em casa. Então ele te contou às 10 da noite? Ele ainda estava desesperado. Ele, amor, olha o que aconteceu. A gente viu todas as manchetes. A gente nunca quis fazer isso. Nossa família nunca pensou em fazer isso. Ele trabalhou 3 anos de Uber. Nunca teve um acidente de trânsito. Nunca. Ele estava feliz que ele ia subir de cargo. O irmão do Sérgio estava ensinando ele a soltar. Eu estou satisfeito, silêncio, obrigado. É só para me entender, você disse que ele saiu lá, foi pegar você na sua casa e vocês foram pro atendimento. Sim. O carro não tinha nenhum problema. Oi? O carro não tinha nenhum problema. Só o balanço. Tá, mas vocês foram, vocês atropelaram mais alguém no meio do caminho para ir no UPA, dar a volta do UPA para cá, vocês atropelaram mais alguém? Jamais, nunca. Então qual que era esse problema do carro que surgiu hoje que nunca tinha aparecido? Ele conseguia dirigir esse carro era dirigível, ele foi levar você no posto de saúde, vocês voltaram para casa com esse carro. Só que tem que tomar cuidado para ele não encostar no banco que ele ir para trás sozinho. Ah, tá. Então tá certo. Senhora e senhor jurado, alguma pergunta? Não? Estou satisfeito, pode cumprir. Pode acompanhar os oficiais. João Vitor, você quer falar o episódio?
puxar a cadeira, pode arrumar o microfone, levantar um pouquinho mais, isso. João Vitor, o seu nome completo? João Vitor Pellegrini. João Vitor, vamos lhe fazer algumas perguntas. Você não é obrigado a responder nenhuma delas, mas o relatório faz parte da sua defesa, onde você, querendo, pode trazer a sua versão sobre o fato que está sendo acusado. Em caso de confissão, a lei sempre garante uma redução da pena caso venha a ser condenado. João, hoje você é casado, solteiro, tem filhos, trabalhava no que, João? O seu endereço qual que era? Então, o processo aqui na doutor Dirceu ou Antônio Sampaio, é isso? Não, isso tem duas partes. Seus pais. Oscar Fernandes Pinto. Certo. Passagem pela polícia, além desse processo, responde por algum outro processo, já teve uma condenação? Zacato e Monteci, de maquinha de caçamento. Certo. João, já sabe a acusação que pesa contra você. Segunda acusação aqui, no dia 9 de dezembro de 2022, lá na empresa onde você trabalhava, segundo, resumidamente, né? Você teria um ânimo mecânico, vontade de matar, teria atropelado a vítima Elton. Segundo o consta aqui, foi a causa da morte dele, as lesões sofridas em razão dessa conduta. Consta aqui que foi por motivo fútil, foi em razão de uma briga que se teria tido com o filho dele, na hora jogando truco. Depois também consta aqui o meio cruel, isso que o corpo da vítima foi arrastado por cerca de 100 metros, e de recurso dificultou a defesa da vítima, visto que você teria arrancado de forma súbita, atropelando ele em seguida. Nesse dia, o que aconteceu? O que você tem a dizer sobre a defesa, João? Estava tendo uma confraternização, eu trabalhei até meio-dia e fui participar da confraternização. Aí nisso, né, eu assisti o jogo do Brasil, comi uma carne, fiquei ali. Aí minha esposa começou a mandar mensagem para mim. Que tinha que levar meu filho no médico. Daí nisso daí começou uma partida de truco. Eu falei, eu vou jogar a partida, depois eu vou embora. Daí nisso daí o Elton pediu para mim um cigarro. Só que nós estávamos jogando um contra o outro, eu falei brincando, dando risada, que estava sendo crime descontraído. Vou dar um cigarro para o meu adversário. Nisso ele já se exaltou, ficou bravo, bateu no baralho, o baralho caiu no chão. Eu falei, precisa disso não. E fiz assim com a mão para ele, virei as costas e fui embora. Fui pegar meu carro para mim ir embora. Então eu peguei meu carro, tirei ele do estacionamento. Eu estava saindo, o Sérgio me chamou. Daí ele falou que ele estava indo embora, daí ele começou a conversar, falei, eu uma briguinha ali já, uma discussãozinha, eu vou embora, eu tenho que levar meu filho no médico, isso. Aí de repente, na hora que eu vejo ele está na frente do carro, o Elton pai, e logo de sequência eu não me recordo quem que era, mas vinha mais pessoa atrás. Aí nisso daí ele bateu a mão no capô, daí eu, num momento de desespero, eu não sabia o que ia acontecer, eu acelerei, atropelei. Bateu assim bem no canto, eu não senti que eu atropelei, ele bateu no canto do farol. Pra mim tinha caído pro lado. Eu catei e fui embora. Eu levei meu filho no médico, tudo. Depois de noite eu fiquei sabendo. O Sérgio e outras pessoas falam que ele estava segurando o capô quando você saiu. Você não viu isso? Ele, em cima do capô do carro, seu com a mão em cima do... Não. Não. Certo. Então, e dali você foi embora? Foi. Certo. E o que você fez depois? Levar meu filho no médico. Você falou com alguém depois sobre isso? Só perguntei pro Sérgio o que tinha acontecido lá. O que o Sérgio respondeu? Eu tinha atropelado. Depois, o que você fez daí? Falei com minha esposa, falei com minha família, daí minha carteira com uma advogada. Aí só para... Você então estava no carro conversando com o Sérgio, o Elton veio e entrou do lado do carro, só ele Na frente. Na frente. Do lado direito. E você arrancou do carro? Sim. Tá certo. Tá certo.
senhor disse que ele chegou a bater no capô do carro? É? E ele falou alguma coisa para o senhor? Não deu para escutar. Eu estava com medo, com desespero, não deu para escutar. Mas ele falou? Não sim. Não sabe. Satisfeito, senhor. Após o acontecido, João, o senhor fez algum acompanhamento psicológico, psiquiátrico? Sim, eu não conseguia dormir, não conseguia comer. Por enquanto ainda estou comendo bem pouco, não consigo. O senhor tinha intenção de, ou tinha algum intervir, uma briga, uma inimizade, seja com o Elton pai, seja com o Elton filho? Nunca tive, passava, cumprimentava, bom dia, boa tarde. Foi sua intenção ter ceifado a vida do senhor Elton? Nunca. Nunca. Eu queria pedir até perdão para a família dele, que eu decidi esse acidente. Então o senhor não tinha nenhuma inimizade, briga, nada? Não. Em relação ao banco, foi dito que hoje, tanto pela sua esposa quanto pelo seu pai, que havia um problema no banco. O senhor pode descrever o que seria? Sim, quando você arrancava o carro, relava um imposto do banco, o banco ia para trás. Entendi. E isso era um problema já tinha faz tempo? Já fazia tempo. Entendi. Não direto. A todo momento o senhor ficou à disposição do delegado, do juízo? Sim. O senhor deixou à disposição um veículo para a realização de perícia? Sim. O senhor pessoalmente chegou a acompanhar a perícia, o que foi feito? Não. A sua advogada, o senhor tem conhecimento se ela chegou a acompanhar a perícia, fez algum questionamento em relação ao carro para o senhor? Não tenho conhecimento. Não? O senhor se recorda como é que era ali a estrada ali até a chegada da empresa? Ah, era a entrada de caminhão, né? Uhum. Para descarregar e carregar na firma. Certo. Muito esburacado, cheio de buraco, muito ruim. Uma estrada de terra? É, Tinha pedra também? bastante. Toda vez que eu entrava e saía do carro, pegava o meu carro embaixo. Tinha que transitar bem ali, com cuidado então. Sim. Ô João, o senhor disse que não tinha ciência do arrastamento, é isso? Que o senhor arrastou ele? Não. Tá. E o senhor chegou a algum momento a cogitar em parar para prestar socorro, ou o senhor ficou com medo? Não sabia que ele estava embaixo do carro, mas ele tinha caído lá atrás. Só tinha encostado nele. Para o senhor, então, não tinha sido, no seu entendimento, não tinha sido nada grave? Não. Tá bom, sem mais, silêncio. Senhora Joana, alguma pergunta? Não? Pode concluir. João, pode se mostrar de novo? Não, peço a todos que se levantem para a leitura da sentença. Comarca da Região Metropolitana de Londrina, Foro Central, Vara Penal Natural do Júri, Primeira Vara Criminal. Autos 0070-100-2022.1160014, processo crime, autor do Ministério Público, réu João Vitor Pellegrino. João Vitor Pellegrino, brasileiro, casado natural de Londrina, nascido em 28 de 4 de 95, filho de Marlene Locoris dos Santos e Armando Pellegrino, residente domiciliar na rua Doutor de Urseu, de Ventura 56, como prédio livre do município de Londrina, foi denunciado e pronunciado como incurso na assessoria de 121 para o segundo incisos 2, 3 e 4 do Código Penal, a forma de descrever a denúncia de sequência 35.1 e pronúncio de sequência 147.1. O processo seguiu o regular trâmite, sendo uma vez pronunciado o acusado, por decisão transitada em julgado, foi designado na data de hoje para julgamento perante o nome do júri popular da Comarca de Londrina, o portanto que estão as partes presentes, foi realizado o julgamento. Em plenário, o Tribunal de Justiça pediu a condenação do pronunciado por crime de homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e emprego de recurso dificultou a defesa da vítima. Enquanto a ilustre defesa do acusado acertou a tese da ausência do ânimos mecânico mediante desqualificação para delito de lesão corporal civil de morte, alternativamente pelo afastamento das qualificadoras. O egrégio conselho de sentença, ao responder aos que foram propostos, entendeu por BN, por maioria de votos reconhecer a materialidade do delito,
Por meio de votos reconhecer a autoria delitiva e por meio de votos reconhecer que o acusado não quis a morte da vítima. Os jurados entenderam que o acusado João Vitor Pellegrino causou lesões na vítima, mas não quis produzir a morte. Assim, encerrou-se a votação, eis que operada a desclassificação própria, o consequente declínio de competência de julgamento do Tribunal do Júri para a competência do vice-presidente, razão pela qual passa a decidir nos termos do artigo 492 para o primeiro do Código de Processo Penal, da decisão e seus fundamentos, analisada a prova colhida diante da decisão dos jurados, deve acusar de responder pelo resultado alcançado nos termos do artigo 29 para o segundo do Código Penal, sendo que, no caso, o resultado alcançado com a conduta acusada foi a lesão corporal civil de morte. Se não vejamos. Materialidade delitiva consubstanciada, o intermédio do artigo corrente sequência 1.3, auto-decepção e apreensão sequência 16.5 e 16.6, dos vídeos sequência 16.2 e 16.3, certidão de óbitos sequência 10.4, assim como toda a prova colhida durante a expressão do presente feito. A autoria delitiva restou demonstrada por intermédio de elementos colhidos aos autos, de modo a apontar o acusado João Vitor Pellegrino como autor do fato, conforme se observa. Em seu interrogatório em juízo, 137.11, o acusado João Vitor Pellegrino disse que estava jogando uma partida de baralho contra o defendido, que teve uma discussão por causa de um cigarro, e se levantou e disse que estava brincando e estava indo embora. Que entrou no carro, abandonou o carro no sentido estrada. E Sérgio Salinas o parou porque era conhecido da firma, e perguntou por que estava indo embora. E contou que estava tendo uma confusão e ia embora. Que o outro rapaz, Elton, veio por trás do Sérgio, deu de volta para o embreagem do carro. E quando Elton apareceu na frente do carro, se assustou, ele acabou batendo nele. Posteriormente foi embora, pegou sua esposa e levou para o seu filho ao médico. Nessa data, tem lugar no plenário, o acusado reiterou suas alegações. Em juízo, a testemunha Rodrigo José de Belo Arlindo contou que no dia dos fatos teve uma confraternização, que estava trabalhando a montagem, estava chegando de viagem, e na hora dos fatos, que se deparou com a cena a 500 metros do acontecido. O rapaz estava dando sinal, um dentro do carro e outro fora, que o cara de fora do carro estava dando sinais com a mão, que o carro começou a acelerar e o outro rapaz começou a bater no capô, caiu para baixo do carro quando saiu arrastado. A testemunha Sérgio Salinas, em juízo, narrou que João saiu em direção ao carro para ir embora, e até então não sabia o que tinha acontecido lá dentro com o pessoal, que ele parou o carro para conversar e foi falar porque ele estava indo embora. Que Elton saiu de dentro da empresa, gritando, falando palavrões e indo em direção ao carro. Que percebeu que ele foi em direção ao carro e começou a discutir com João Vitor, que não se lembra se ele entrou na frente do carro primeiro ou se João Vitor arrancou primeiro. Que ele estava perto do carro quando João quis sair. E quando viu, ele já estava em cima do carro, que não teve visão que Elton estava lá embaixo do veículo, que teve visão que Elton em cima do capô. A testemunha Edmar Barbosa Júnior, que tudo que sabe foi através de pessoas que estavam próximas e contaram, que estavam jogando truco, o filho do falecido, João Vitor, Ana Carolina e Paulo Roberto, que houve uma provocação entre João Vitor e o Elton Filho. O João Vitor de imediato ele foi embora, que Elton pai foi até o Elton Filho e perguntou o que tinha acontecido. O Elton Filho contou para o pai o que tinha acontecido e o pai foi lá foi falar com o João Vitor. E segundo relatado, Elton gritou de longe para João Vitor descer do carro para conversar, e quando Elton chegou na frente do carro, João Vitor arrancou com o carro onde aconteceu a tragédia. O investigador Rafael Augusto Lemos Ribeiro, em juízo, contou que em contato com os familiares da vítima e funcionários do complexo de empresas, foi narrado praticamente todos que estavam tendo uma confraternização geral de funcionários de todas as empresas, que tanto o filho da vítima, Elton Júnior e o João, estavam jogando baralho, como uma discussão. Que a discussão foi informada entre Elton Júnior e João. Que Elton Júnior teria ido ao banheiro e João teria ido para o seu carro, que estava parado lá de fora do portão do complexo. Que as pessoas não souberam dizer por que a vítima teria ido até a parte de fora atrás de João, e que João teria arrancado com o carro, atropelado a vítima e arrastado por alguns metros. Nessa data, as testemunhas e informantes acima citadas foram requeridas em plenário quando reiteraram as suas alegações. Dessa forma, diante das provas colhidas nos autos, temos que restou claro que o acusado arrancou com seu veículo, vindo atropelar a vítima, arrastando a mesma, causando lesões corporais que foram a causa de sua morte. Visto que os depoimentos colhidos são coerentes com as imagens das câmeras de segurança encostadas aos autos, onde mostra que o acusado arrancou com o veículo, assim que o pedido chega próximo, atropelando e arrastando a vítima, sendo o causador das lesões corporais que foram a causa de sua morte. Desta forma, diante do conjunto probatório colhido nos autos, não resta dúvida que o acusado ofendeu a dignidade corporal da vítima, causando lesão corporal seguida de morte, infringindo o disposto do artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal. Diante disso, como que o conjunto probatório produzido nos autos é forte e para demonstrar que efetivamente o denunciado praticou o delito de lesão corporal seguida de morte,
havendo fundamentos fáticos jurídicos convidadores de aprovação do decreto condenatório. No artigo exposto, nos métodos básicos autos constam, julgo parcialmente procedente de denúncia, para o fim de condenar o acusado João Vitor Pellegrino, qualificado nos autos como incurso nas sanções do artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal, assim como para além dos custos processuais na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, da aplicação de demitida a pena, circunstâncias judiciais, atento às diretrizes traçadas pelo artigo 59 do Código Penal, faço análise de circunstâncias judiciais, pelo que, conformidade, questão evidenciada, estando presente no submetido do tipo, desde que o iniciador de forma livre e consciente da aplicação do direito que praticou, e sendo ainda ciente da sua conduta. Antecedentes criminais, conforme informações do sistema oráculo, 183.1, acusado no registro de antecedentes criminais a serem considerados nesta fase. Multa social normal, personalidade não foi tecnicamente avaliada, motivo do crime, discussão anterior, circunstância do crime desfavorável, diz que o acusador de hidropino surpreendeu a vítima, arrastando ela pelo cerca de 100 metros, provocando intenso sofrimento. Consequências do crime foram graves, visto que o crime vitimou pessoa jovem, provedor do sustento da família, deixando filhos em posição parados, causando dor e abalo psicológico insuperados a todos os familiares. O comportamento da vítima e nada contribuiu para o fato. Pela base, pelo que expôs conforme o artigo 68 do Código Penal, ter em consideração as circunstâncias judiciais desfavoráveis no caso de circunstâncias consequentes do crime, aumenta a pena em 1/8 entre o intervalo entre as penas mínimas e máximas combinadas ao crime, para cada circunstância negativa, fixando a pena base em 6 anos de reclusão. Circunstâncias legais, temos a atenuante da combustão espontânea, motivo pelo qual reduz a pena de 1/6, resultando na pena de 5 anos de reclusão. Causas especiais de redução de pena não há. Pena definitiva. Nessas etapas do artigo 68 do Código Penal, nas ausências de outras causas circunstâncias legais, o chefe capaz de alterá-la, fica o réu João Vitor Pellegrino, deixou de condenado a pena de 5 anos de reclusão. Regime, de acordo com a pena aplicada, o regime de cumprimento de pena é o regime semiaberto na forma do artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal. Impossibilidade de imediata imputação em regime prisional menos gravoso, dispõe o artigo 387, que o tempo de prisão provisória, administrativa ou de internação no Brasil deve ser computado para os fins do regime inicial de cumprimento de pena, privativo de liberdade. Temos que aplicar essa norma somente facilitar o acesso judiciário ao primeiro proteção de regime em razão do demora do julgamento feito, a fim de evitar a continuidade do cumprimento da pena em regime mais gravoso. Foi prejudicado que o réu está preso há 11 meses e 10 dias, não atingindo a quantidade mínima necessária para a proteção do regime. Desta forma, em que realizar a infração, o acusado não satisfaz o requisito objetivo para progredir o regime prisional menos gravoso, havendo explorar por hora em progressão do regime prisional. Substituição e suspensão da pena, deixa de aplicar a substituição da pena de liberdade para os institutos de direito, que se refere ao artigo 43 do Código Penal, assim como deixa de aplicar a suspensão condicional da pena do artigo 37, em virtude do crime ter sido praticado mediante violência. Disposições gerais, diante da pena e do regime assim aplicado, considerando o tempo de prisão do acusado, não estando presentes requisitos e necessidades para a prisão preventiva, temos que poderá aguardar em liberdade o início da execução da pena, 387, parágrafo 1º do Código Penal, motivo pelo qual concede liberdade e determina a expedição da grau de soltura que deverá ser cumprida em termos, caso seja preso por outro motivo. Certificado ao trâmite julgado, espécie efetiva via de recolhimento definitivo encaminhando várias execuções penais desta comarca. Para a execução da pena aplicada, tratado do Código Penal do Decreto Federal da Justiça, calcule-se o valor das custas processuais de time acusado para efetuar o pagamento no prazo de 10 dias, cumpre as disposições do Código Penal do Decreto Federal da Justiça do Estado do Paraná, considerando as alterações e comunicações que consideram necessárias, inclusive o Tribunal Regional Eleitoral, para todos os fins. Registro-se duas partes por intimada, e essa foi publicada no Jornal Eleitoral de Julho, Folha Central da Comarca da Região Metropolitana de Londrina, às 16h10 do dia 14 de dezembro de 2023. Paulo César Roldão, vice-presidente. Pode sentar. Então, feita a leitura da sentença, encerrado está o julgamento. Quero aqui rapidamente agradecer e parabenizar pelos trabalhos. Serviço representante do Ministério Público, o Thiago e o Gerardo, nosso companheiro aqui no dia a dia do trabalho na primeira agora criminal, aos defensores, doutor Thiago, doutor Sara, parabenizar pelo trabalho brilhante novamente, como sempre tem feito em todos os processos que atuam. Aos oficiais de justiça, Odin, Nelson e o professor Murilo, obrigado pelos trabalhos aqui, para que tudo saia dentro do que determina a legislação. Aos policiais penais, aos policiais militares, obrigado pelo trabalho dos senhores, que nos garanta a segurança e a tranquilidade aqui das sessões. Por fim, como sempre faço, não me canso de fazer, quero agradecer aos senhores e senhoras juradas pelo trabalho, não só hoje, mas durante o mês que foram convocados, dizendo que o trabalho de vocês é muito importante para nós, fundamental, eu digo, para nós, para que os processos possam ser julgados e a justiça seja realizada na cidade de Londrina. Então, sem a presença e sem o trabalho das senhoras e senhores, a gente não poderia nem dar início ao julgamento
que traria um grande prejuízo à realização da justiça na cidade. Então, eu agradeço muito o trabalho dos senhores e senhoras, espero, quem sabe, mais à frente vê-los novamente aqui, nos auxiliando a fazer a justiça na cidade de Londrina. Hoje, como último julgamento do ano, né, quero também desejar a todos aqui boas festas, bom final de ano, começo de ano, desejando sempre saúde a todos. Obrigado, vou encerrar essa sessão.